Logotipo do Instituto Claro. Fachada da Escola Estadual Conselheiro Rui Barbosa. Sequência de planos de meninas conversando com uma mulher e alunos andando nos corredores e escadas. Odara Deli, professora de Sociologia da Escola Estadual Conselheiro Rui Barbosa. Eu vivenciei ao longo da minha trajetória na escola pública toda uma história eurocêntrica. Nunca me apresentaram um continente africano. O continente Odara explica a matéria para um grupo de alunos. Países. Dentro desses 54 países, é 1% melhor. 1/3 é das línguas mundiais. Porque muito dos conhecimentos que eles trazem, a bagagem que eles trazem do continente africano, é muito relacionado a como a mídia traz de uma forma pejorativa e negativa o continente. Quantos materiais vocês já pegaram, palpáveis assim, material falando exclusivamente, especificamente sobre a cultura afro-brasileira? Michele Bispo, professora de artes. Quando eu vou dar aula sobre o continente africano, eu gosto de pegar mapa político para levar. É um parto achar um mapa da África. E é por isso que é importante que a gente tenha conhecimento e contato com línguas e com a cultura afro-brasileira. Trazendo alguns elementos, né, de base de Paulo Freire, que ele fala que a gente precisa fazer o processo de leitura do mundo e a partir dessa leitura do mundo trazer para os alunos. Eu pensei em possibilidade de utilizar a tecnologia para aproximar esses alunos de uma coisa que eles desconheciam, que é o continente africano. Mas a África, eles não vêm como um continente, eles vêm como um país. E aí você tem que desconstruir essa ideia de que é um país, porque não é. Existe uma diversidade enorme na África e que eles não achem que a África é uma coisa única, com uma só cultura, com um só jeito de ver o mundo. Alunos mexem no celular. Close na tela do celular. Há informações sobre a língua quimbundo. Nós vivemos em uma nova era em que os alunos usam muito o celular. Então o aplicativo ele surgiu disso, de trazer uma língua que já faz parte da sociedade brasileira, que é o quimbundo, que já é articulada, de alguma forma aproximar essa língua dos alunos para ter essa percepção de valorização mesmo. Eu escolhi o quimbundo porque, de alguma forma, ele tem um peso muito grande, principalmente quando a gente fala sobre as questões religiosas de matriz africana e até mesmo dos ritmos musicais que a gente escuta bastante, que é o samba. Jorge Benjol tem uma música que fala de Benguela. Por que ele fala tanto na música dele de Benguela como se fosse um povo? Porque, na verdade, existia uma relação de memória afetiva com aquele espaço. Então, muitas pessoas falavam daquele espaço como se fosse elas mesmas. Dentro do currículo escolar, vai ter um semestre, na verdade, eu trabalho com eles durante todo o ano, né? Mas vai ter um semestre específico falando sobre a cultura dos povos africanos. A questão da etnia, quem são os povos, para eles entenderem quais são as línguas que de alguma forma influenciaram a nossa sociedade, português brasileiro. E, por final, a gente utiliza o aplicativo para eles entenderem quais são esses meandros. Durante todo o ano eu trabalho a questão de várias formas diferentes, com vários aspectos diferentes. Então eu começo com capoeira, aí eu passo pelo hip hop, falo sobre música popular brasileira, várias coisas que estão dentro do conteúdo deles. Em relação à arte, é trabalhar o lúdico para eles entenderem algo que fica mais fácil através da brincadeira, do jogo, compreender mais sobre o continente africano e essa influência no Brasil. Então, a gente vai fazer uma atividade lúdica, certo? Cada um vai receber uma cartelinha que tem 6 imagens. Eu vou soltar o áudio em quimbundo. Vocês vão achar o correspondente em português na cartelinha. Fechou a cartelinha, tem prêmios. E trabalhar com o bingo foi importante porque eles acabam, mesmo que tendo aquele sentimento de competitividade, porque eu quero ganhar, eles acabam interagindo mais, eles ajudam os outros. E aí, tem alguém com pelo menos 4 marcados? Aí sim, aí eu gosto de ver. Zamba! A aula de geografia, você pode utilizar pensando na questão de espaço, né, do continente africano. Nas aulas de história, utilizar o aplicativo para pensar na historicidade tanto do Brasil quanto de Angola, né, que tem a rainha Nzinga, que foi extremamente importante nesses conflitos de independência, até mesmo no processo colonial.
Outro ponto fundamental é o processo de reconhecimento dos jovens negros e negras, de entender de onde eles vêm, qual é a cultura, qual é a religião, qual é a língua, quais são os processos que os cercam. Pode parecer que não, mas quando eu trabalho algo sobre a África, eu consigo trabalhar a autoestima dessas crianças também, o que é muito importante. Então, por mais que eles tenham uma professora negra que apresente uma outra professora negra sobre um aplicativo sobre a África, eles não se sentem seguros o suficientes para falar sobre Rodrigo Ivo de Lima, aluno do primeiro ano do ensino médio. Era somente miséria. Janaína Marcos de Brito, aluna do primeiro ano do ensino médio. Diferente, muito diferente da gente, distante. A tecnologia contribui muito com o nosso aprendizado, porque o celular ele te resume através de imagens, sons e coisas que ficam fáceis para você aprender. Jaqueline dos Santos, aluna do primeiro ano do ensino médio. É algo que você já tem ali no seu dia a dia e poder aprender isso com o celular acho que ajuda bastante. Você chega em casa e você vai lá mexer no celular, tá lá e você vai um pouquinho, joga, aprende. Eu vi que a gente não é tão diferente assim, que a gente tem uma certa igualdade, que a gente luta pelos mesmos direitos. Tentar pensar essa influência não só dentro da escravidão, mas o que ela reverbera ainda hoje. O que a gente tem enquanto herança dessa cultura no nosso Alexandre país. Bezerra, coordenador pedagógico da Escola Estadual Conselheiro Rui Barbosa. Nós não temos uma única cultura, mas nós somos a junção de várias. Daí eles entendem tantas coisas que estão no cotidiano deles, que eles nem sabiam que era de origem africana. Sequência de planos de Odara e Michele em sala de aula falando com os alunos. Por muito tempo eu fui relutante com a educação formal, no sentido que eu acreditava que a educação formal não era potente de transformação, e através desse projeto eu percebi que ela é potente, sim. É potente não só por mim enquanto mulher, negra, professora, escritora, mas compreender que todos esses trabalhos, eles são narrativas minhas individuais e são narrativas de um povo que eu pertenço, né? Então, quando algumas pessoas trazem que a gente não traz só nós, mas todo o navio negreiro, faz muito sentido, porque eu sou uma potencialidade em que vou trazer não só para mim, mas para os meus alunos negros e não negros, a historicidade de um povo e a importância dele na nossa sociedade. facebook.com/Instituto Claro, twitter.com/Instituto_Claro, instagram.com/Instituto Claro. Créditos finais. Logotipo do Instituto